Olá pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar com vocês, para mais este momento de reflexão, este momento devocional. Meu nome é Walter Riz Júnior, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana Paz aqui de Vila Velha e é um enorme prazer ter vocês conosco nessa noite. A gente quer começar este momento, a gente está estudando um livro chamado Louco Amor, A gente está hoje no 5º capítulo, E o 5º capítulo tem por título, um título até instigante para nós. Ele diz assim: servindo restos a um Deus santo. O que isso significa para nós, Servindo restos a um Deus santo. O título parece um pouco assustador, A gente veio do capítulo 4, capítulo 4 falou sobre o cristão morno, Falou de algumas coisas que nos remete à lei, Nos remete a realmente deixar a gente meio assustado, Meio abalado, assim. Mas este capítulo aqui, o capítulo 5, ele vai falar de algumas coisas e aonde está a cura dessas coisas, A gente falou no capítulo 4 sobre coisas que acontecem dentro da igreja e como a gente se sente muitas vezes com isso. E aqui no capítulo 5 ele vai falar específico, de um acontecimento que aconteceu na igreja e da onde está a solução. Então, como que a gente faz para melhorar e quais são as coisas que a gente pode fazer, para se sentir, aconchegado aos braços deste Pai maravilhoso. Então, eu quero iniciar esse momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não saia daí que depois da vinheta a gente rola o estudo. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje, nesse capítulo aqui, o autor faz a gente refletir baseando-se em 2 textos específicos da Bíblia. No capítulo 4 ele falou um pouquinho desse texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Neste texto de Apocalipse está sendo escrito, e foi escrito para a igreja de Laodiceia, É uma das 7 cartas, na verdade a última carta, que Jesus mandou às 7 igrejas, do Apocalipse. E essa carta aqui faz a gente refletir algumas coisas da igreja, algumas situações que acontecem na igreja, em específico que acontecia naquela igreja de Laodiceia, e também por que isso estava acontecendo e o que quando essas coisas acontecem, para onde que as pessoas vão, O que acontece com a fé dessas pessoas. Então vamos dar uma lida, assim, O autor ele vai comentando durante o capítulo inteiro e eu quero compartilhar com vocês o texto específico e depois a gente vai num outro texto que também o autor comenta. Então o texto diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva. Quem está dizendo isso é Jesus, Jesus falando isso para João, e João que escreveu a carta do Apocalipse. A gente sabe que o livro de Apocalipse tem todo um uso de figuras, um uso de imagens, de numerologia. Então a gente precisa prestar bastante atenção, no texto. A gente não pode tirar ele ao pé da letra, mas a gente precisa entender o contexto pelo qual ele foi escrito. E diz assim: essas coisas diz o Amém,
né? E aqui ele começa dizendo amém, assim seja, que quer dizer o final, né? O início e o fim. Quem que é o início e o fim? É o alfa e o ômega. Quem que é, né? A gente sabe que é Deus, é Cristo Jesus falando à igreja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem que é o princípio da criação de Deus? Ele está apontando para a igreja aqui única e exclusivamente para aquele que é o centro da nossa vida, ou que deve ser o centro da nossa vida, que é Cristo Jesus. No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Lá dizem em 1 de João, quem é o verbo? O verbo é Cristo Jesus. Então ele está falando o quê? Ele está falando de Cristo Jesus, está falando dele mesmo, né? Então, Cristo Jesus falando ele mesmo, né, à igreja. E olha o que ele diz para a igreja. Conheço as obras que vocês realizam, né? Que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aqui é interessante ele falando isso, porque, né, no capítulo anterior ele citou isso do cristão morno, né, alguma característica de alguns cristãos, e a gente precisa ter um cuidado muito grande, né, principalmente a gente, né, na nossa maneira de ver as coisas, né, na nossa maneira de ver as coisas como um luterano. A gente não gosta de categorizar, né, os cristãos, a gente não faz isso de nenhuma forma, né? Por quê? Porque a gente não categoriza pecado, né? Todos somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus. E aquele que Cristo Jesus está dizendo aqui para essa igreja específica que você não é nem quente, nem morno. Que quer dizer, eles não é super ativos e nem baixo ativos, que quer dizer, não são pessoas que são super fervorosas, nem pessoas que são nada fervorosas, né? E ele dá algumas características assim, e por vocês serem assim, desse jeito, né, ele diz, eu estou a ponto de vomitá-lo, né? E essa palavra vomitar aqui é tirar para fora, né? Quando a gente vomita, eu sei que a palavra é meio feia, né, para a gente usar, principalmente num devocional, mas como uma conversa aqui, o que significa isso, vomitar? É tirar para fora aquilo que incomoda, né? A gente sabe que muitas vezes Cristo Jesus está apontando aqui, dizendo que muitas vezes na igreja existem coisas que incomodam. E que coisas que incomodam? A gente sabe, é o pecado, é o pecador, né? Toda a nossa paixão, né? O pecado, a nossa carne, assim por diante. O autor aqui comenta essas coisas assim. Mas ele diz assim que é para a gente se preocupar para que a gente não esteja a ponto de ser vomitado por Jesus. E é para a gente se preocupar porque é o que o autor quer dizer aqui em todo o livro dele. Apontar quem é esse nosso Deus maravilhoso. Por isso que ele diz, entregando restos a um Deus santo. A gente precisa lembrar na presença de quem que a gente está. Quem é esse nosso Deus que é a ponto que entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados. E ele diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que estava acontecendo aqui em Laodiceia? Provavelmente as pessoas estavam dependendo de si próprias, estavam dizendo para si próprias que elas não dependem de ninguém, que elas não precisam de ninguém na sua vida, que elas conseguem fazer todas as coisas sozinhas. E muitas vezes estava dizendo, então, o que isso faz para a gente? A gente é pecador e muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa. A gente se sente assim. A gente se sente autossuficiente, que a gente não depende de ninguém e de nada. E ele aponta aqui, muito pelo contrário. Você é pobre, é miserável, é infeliz, é cego e é nu, porque não consegue enxergar as coisas. O pecado faz isso com a gente, meus queridos. O pecado transforma a nossa vida e nos dá uma cegueira espiritual. A Bíblia tem vários exemplos que mostram isso. Muitas vezes a gente é cego, muitas vezes a gente está cego, né? E mesmo sendo um redimido, né, Lutero mesmo diz que a gente precisa todos os dias estar afogando o nosso velho homem. Mesmo eu sendo já redimido, muitas vezes eu volto a cair e volto a fazer as coisas, volto a me tornar cego, volto a ficar nu, volto a ficar miserável, volto a ficar infeliz. E é o que Jesus está dizendo aqui para ele. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. E aqui o que ele está dizendo aqui, né? O ouro era algo
o mais precioso que eles tinham na época, era a moeda mais importante que eles tinham, era a coisa mais valiosa que eles tinham. Então ele está dizendo, se tu quer a coisa mais valiosa, sai de mim. Cristo Jesus entregou sua vida, né? Essa é a coisa mais valiosa que nós temos, meus queridos. Que Cristo Jesus entregou sua vida por mim e por você. Por cada um de nós. Essa é a coisa mais, esse é o ouro mais refinado. E aí ele está dizendo que você vai ser rico. É aí que você vai realmente perceber, né, que você não é suficientemente bom, que você não é suficientemente único, mas que você é um pecador que carece da graça de Deus. E aí ele diz assim, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E repreendo e disciplino aqueles que amam, porque, portanto, seja zeloso e arrependam-se. Cristo Jesus disse que repreende, e óbvio que ele repreende. A gente vê, né, Deus repreendendo o povo, né, por várias vezes, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus mesmo fez isso todas as vezes. Repreende quando a gente está andando por caminhos que são errados. Ele deseja o nosso mal? Não. Quando a gente repreende os nossos filhos em casa, né, ou repreendemos algumas pessoas, a gente não está fazendo isso por mal, porque a gente está querendo humilhar as pessoas. Não, a gente quer o bem das pessoas. E fazendo isso, a gente busca, né, essa pessoa para de perto de novo. E é o que Jesus está fazendo aqui. Eu aconselho que você compre uma veste branca. Né? O que ele está dizendo? Né? A veste da sabedoria de Cristo Jesus. O perdão dos pecados que Cristo Jesus deu para nós. Que nos dá essa roupa branca. Ele disse o colírio para os olhos, para que a gente consiga enxergar, né, as lentes da fé, né, que a gente sempre menciona e sempre fala. E é o que o autor diz. Então, são coisas que a gente precisa ter claramente na nossa vida todos os dias. Porque se nós esquecemos disso, né, a gente começa a olhar para nós mesmos e a gente começa a se achar que é melhor que o fulano, que é melhor que o ciclano. E esse tipo de coisa na igreja não pode acontecer. Né? E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui outra vez, né, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Né? É como se Jesus estivesse aqui batendo a porta? Não. É como se a gente tem que abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar, né? Como diz algumas teologias, aí a gente sabe que a gente é chamado pela fé, né? A fé que nos chama, né? A fé é que bate a porta, a fé é que abre, né? A graça de Deus faz isso com a gente. Né? E o que ele diz ali, se a gente realmente começar a vivenciar a presença de Cristo Jesus na nossa vida, é como se Cristo Jesus estivesse ceando conosco todos os dias. Ele disse que ia estar conosco todos os dias. Ele disse que ia estar conosco todos os dias, nos dando uma nova oportunidade, nos abraçando de novo, comendo com a gente aqui na minha casa, né, aí na casa de vocês, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Ele disse que ia estar conosco todos os dias. E é o que ele diz ali, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui ele termina com essa graça maravilhosa, o autor menciona isso, que quando a gente para de olhar para si próprio, o que a gente é, o que a gente faz, e começa a olhar para Cristo Jesus, o que Ele é, o que Ele faz, né? A nossa vida é transformada. E a gente sabe que a gente vai receber a coroa da vida. Né? Um texto que eu gosto, não está no livro aqui, mas é um texto que é meu texto favorito, né? Apocalipse 2:10, que diz assim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É o que ele está dizendo aqui. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no trono. Qual é o trono? O trono celestial, o trono da vida eterna. Ao vencedor, quer dizer que a gente tem que estar, né, correndo em alguma coisa? Não, mas a Bíblia fala, né, da corrida da nossa vida. Né? Toda a nossa vida é uma corrida até a eternidade. E é vencedor aquele que caminha todo esse tempo com Cristo Jesus, aquele que tem fé em Cristo Jesus. E não é que eu estou fazendo, não é que eu estou correndo. Cristo Jesus mesmo disse que eu ponho essas coisas para você. Ele está ao nosso lado, Ele nos está carregando, né, a essa coroa.
a essa coroa eterna. Então, o autor menciona tudo isso para mostrar para a gente, de uma forma, para a gente parar de olhar para si próprio, né? Para a gente parar de categorizar as coisas, né? Tipo, eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano, né? Melhor que o Beltrano. Eu me acho assim, né? No capítulo anterior ele deu várias características e se a gente olhar todas as características, a gente se inclui em todas elas. Tanto o cristão bom, né, que não existe, como o cristão não tão bom, que também não existe. Então, ele fez isso para a gente se olhar, né, para nós mesmos como um espelho, né? A gente até na nossa teologia a gente usa essa teologia, é um dos usos da lei, né? O espelho que mostra quem eu realmente sou. Então ele fez isso para mostrar quem realmente a gente é. Quem a gente é, pecador, que a gente carece da graça de Deus todos os dias. E aonde a gente encontra essa graça, né? O próprio texto aqui, a própria igreja de Laodiceia sabia disso, está em Cristo Jesus. Andar com Cristo Jesus, vestir, né, a vestimenta de Cristo Jesus, estar com as lentes de Cristo Jesus, correr a corrida, né, porque Cristo Jesus venceu o mundo, né? Então, é Cristo Jesus. Sou eu? Não, é sempre Cristo Jesus, é sobre Cristo Jesus. E o autor termina, né, o livro de hoje e ele faz um comentário aqui, eu quero comentar eles para vocês, e daí lê o próximo texto que ele faz. Diz assim: seguir Cristo não é algo que possa ser feito de maneira displicente ou como um apêndice da vida. Não se trata de um rótulo que possamos apresentar por aí quando nos for conveniente. Tem de ser um elemento central em tudo quanto fazemos e somos. E aí ele menciona o texto de Coríntios, né, 1 Coríntios 13, que é aquele texto do amor, né, onde o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Quem é esse amor? Então ele está dizendo aqui que ser cristão não é tipo, uma parte da minha vida é cristã, né? Um momento da minha vida é cristão. No culto, no fim de semana, eu sou cristão, né? E durante a semana, não preciso disso, não preciso lembrar que eu sou cristão, né? Ele está dizendo, não, ser cristão é a vida inteira, todos os dias, em todos os lugares, em todas as coisas que eu faço, seja ela, né, vou usar o meu exemplo, seja ela correndo na rua, fazendo exercício, né, seja indo caminhando na praia, seja indo visitar alguém, seja trabalhando, seja aqui em casa como pai de família, seja ali na padaria como um consumidor, seja em todos os lugares aonde eu estiver, né, eu continuo sendo cristão. Né, e um cristão que reflete Cristo para as pessoas. E aí ele termina com esse texto de Coríntios 13, que é um texto super bonito. Ele até usa o exemplo para, né, trocar a palavra amor. E eu lembro do professor no seminário, quando leu esse texto para a gente, ele diz assim, troca essa palavra de amor que está ali. A Bíblia ensina que amor é quem? Né? A Bíblia ensina que amor é Deus. Então troca essa palavra ali, amor, e eu vou ler o texto para vocês, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantaria. Aí ele começa dizendo, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. E aí esse texto ajuda a gente a refletir quem é o amor. Na Bíblia fala que o amor é Deus. E o amor encarnado é quem? É Cristo Jesus. Então troque essas palavras, né? Sempre que eu leio esse texto, eu troco as palavras de amor por Cristo Jesus. E aí a gente consegue compreender isso, porque eu consigo ser paciente e bondoso todo o tempo? Não. Eu consigo não arder em ciúmes? Não. Eu consigo não conduzir a minha forma convenientemente todos os dias? Não. Eu busco sempre os interesses dos outros ou os meus interesses, né? Então, se a gente coloca a gente aqui como
o agente, o personagem, a gente vai ver que a gente não faz nunca isso. A gente não consegue. Mas olha se a gente colocar Cristo Jesus. Olha que interessante isso. E é o que o autor faz a gente refletir, colocando Cristo Jesus no centro, né? E um professor meu de teologia na época do seminário também fez essa mesma reflexão, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse Cristo, serei como bronze que soa, como símbolo que retinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver Cristo, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Cristo, isto nada me adiantaria. E aí ele começa dizendo: Cristo é paciente e bondoso. Cristo não arde em ciúme. Cristo não se envadece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Cristo não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Cristo tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E Cristo jamais acaba. E com essa reflexão, meus queridos, eu quero terminar esse nosso devocional de hoje apontando para Cristo Jesus. Né? O autor aponta para Cristo Jesus. Se a gente apontar para nós mesmos, a gente consegue oferecer o que para Deus? Só restos. Né? A gente não oferece nada para Deus, muito pelo contrário, Deus se oferece para nós através de Cristo Jesus. Então, se eu olho para mim, são só cacos, só restos, né? Só coisas. Eu não tenho nada para oferecer de bom para esse Deus que é santo, para esse Deus que é maravilhoso. Mas em Cristo Jesus eu sou reconciliado, em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. E aí as coisas que eu faço já não sou eu que faço, mas é Cristo Jesus que vive em mim todos os dias. Então, meus queridos, Cristo Jesus deve ser sempre o centro da nossa vida, apontando sempre para Cristo Jesus, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Ser cristão é levar Cristo aonde nós estamos todos os dias. Então, espero que vocês tenham curtido ou estejam gostando desta série aí. Se você está gostando, deixa o teu like aí, compartilha com outras pessoas também, para que eles possam ser abençoados, assim como vocês estão sendo. E não percam o próximo capítulo, capítulo 6. Um abração, fiquem na paz e até o próximo. Tchau!